E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Mendes e esse é o nosso primeiro podcast, o Projeto Piloto, onde eu e o meu amigo vai se apresentar daqui a pouco, quero estragar a surpresa. Nós vamos estar abordando temas da teologia, vamos estar trazendo contextos históricos e tudo mais o que for necessário para você ter uma melhor compreensão da palavra de Deus, de forma mais humorada, sem aquele rigor de seriedade de fala, mas mais descontraído, para que a gente consiga ter a interpretação e entender a palavra de Deus de forma mais clara, precisa e consiga aplicar no nosso dia a dia. E para passar a palavra para o meu amigo, eu queria dizer que você é herege, te falta teologia. Eu sou o Júnior, Francisco Júnior, e estamos aí nesse projeto com o Fábio, de nós falarmos um pouco de teologia, como ele disse, de forma bastante descontraída, do jeito que a gente entende que a teologia deve ser falada. Muitas vezes a gente fala de teologia de forma muito formal, e a teologia formal é chata. Então, acho que essa descontração ela é importante para que não só o público que gosta de teologia ouça, mas também jovens, adolescentes ouçam teologia, porque teologia é importante, eu acho que é muito importante para nós. E para você não achar que nós estamos falando da nossa cabeça, nós temos alguns amigos que nos auxiliam nesse processo, né? Eu estou com uns amigos aqui, eu estou com o Hernandes Lopes, meu camarada, eu tenho o FF Bruce me auxiliando também, eu tenho o Chaplin, então a gente tem uma galera nos auxiliando, né, Júnior? Eu não tenho nada, eu sou... Só conhecimento prático, né? Tá certo, então. E eu os declaro marido e mulher. Agora sim. Então, para iniciar, só não digo que é o polêmico, porque não é o capítulo 8 de 1 Coríntios, né? Mas é o capítulo 7. E aí, o que é que nós vamos nos propor hoje? Explicar para vocês, mostrar para vocês o que é necessário saber para você entender 1 Coríntios capítulo 7. Nós não vamos aqui fazer a interpretação teológica, até porque o tema ele é muito profundo, ele aborda muitos assuntos ali, mas nós vamos te dar uma luz aqui do que Paulo aborda em 1 Coríntios capítulo 7. O mais bacana é que parece que é fechado o capítulo, né? Ele começa falando no versículo 1 e termina no 40. Aí quando ele vai para o capítulo 8, ele já aborda outra coisa. Mas aí, Júnior, na sua leitura, o que tu acha que é importante a pessoa saber para entender 1 Coríntios capítulo 7? Primeiro que é o capítulo mais difícil. Tu acha? Eu acho que é um dos capítulos mais difíceis que o Paulo escreveu, né? O capítulo 7 de 1 Coríntios. E como a gente leu no comentário, né? Muitas pessoas interpretam ele de forma errada e tomam ele como uma verdade inquestionável, ou que as interpretações desse texto ele não pode ser tocado, alguma coisa do gênero assim. Mas eu acho que, assim como todos os capítulos das epístolas de Paulo, esse capítulo é muito importante. A gente entende o contexto de primeiro, na verdade, entendendo o contexto de 1 Coríntios, a gente consegue fazer o link com esse capítulo 7 do livro, né? Então, a cidade de Corinto ela vivia de forma desregrada, né? A sexualidade deles era praticamente de forma desregrada. Então Paulo ele usa esse momento do livro para explicar para eles o que realmente era de praxe para os cristãos. Então eu acho que esse capítulo é muito complicado. Eu já não vejo tão complicado assim, mas ele tem uns pontos que são bem complexos, né? Tem outros que são pontuais, quando ele diz não digo eu, mas é um mandamento do Senhor, não tem o que discutir. Entendeu? Agora quando ele traz, é um conselho meu, quer dizer, eu vou explicar a vocês agora como vocês vão fazer, e são situações novas, até porque Paulo está lidando com um mistério que foi revelado a ele, que é a igreja. Não foi revelado aos outros judeus, mas foi revelado a ele, que é a igreja. Então ele vai lidar com coisas novas. Talvez seja por isso que a gente acha meio complexo. Porque a gente não consegue enquadrar, às vezes, algumas situações dentro daquilo que ele falou. Sim, entendeu? Sim, verdade. Então, para a gente começar a entender aí o que acontecia lá na cidade,
nós temos que entender que em Corinto é uma igreja muito complicada, a igreja de Corinto, porque Paulo fundou a igreja, teve que se afastar para fazer outros ministérios, levantar outras igrejas, e quando ele soube o que estava acontecendo na cidade de Corinto, ele percebeu ali o problema que havia se criado, porque haviam facções, tinha gente que questionava a liderança dele, tinha gente que dizia que ele não tinha inspiração nenhuma, que ele não era apóstolo coisa nenhuma, tinha gente que dizia que você podia fazer o que você quisesse, que a graça cobriu seus pecados, então viva como você quiser. Tinha gente que dizia que podia comer de tudo e não tem problema. Tinha uma galera que dizia não pode fazer isso, não pode comer. E dentro desse bolo todo de problemas, tinha os que diziam que o homem foi feito para casar e que ele tinha que casar, esse negócio de ficar solteiro era errado. E tinha uma galera que dizia que negativo de casar, o cara tem que ficar, se abster, não tem que fazer sexo, mesmo casado, porque se abstendo sexualmente é que você vai alcançar a elevação espiritual. Então Paulo recebe essas perguntas. Um que diz assim, Paulo, o homem foi feito para casar porque lá no mandamento está escrito, crescer e multiplicar. Sim. E que conversa é essa de ficar solteiro? Não vai estar contrariando esse mandamento? E o outro dizia, mas Paulo, o sexo não é pecado? Então se eu me abster do sexo, eu não vou conseguir chegar a Deus porque eu estou abstendo das paixões carnais. Eu estou matando a minha carne. E aí? Qual é o certo? E aí a mesma pergunta eu deixo para você agora, Júnior. E aí, qual é o certo? Como é que tu responderia? Te põe na pele de Paulo agora. Na verdade, eu acredito assim que essas questões elas surgiram por causa do ambiente em que eles viviam, né? Um ambiente, até aquele termo que tu usou, muito libertino. Sim. Então eles eram muito voltados. Cheguei a falar de libertino, acho que não, acho que foi mesmo de gravação. Mas sim. Aproveita e fala quem é essa galera aí, libertina. Que na verdade eles acreditavam, né? Eles dependiam, vamos dizer, usar esse termo, né? Eles dependiam de uma vida sexual ativa. Então, para eles, né, essa satisfação sexual, ela pautava muitas questões da vida deles, né? Então, essas perguntas é como um cristão hoje em dia fosse perguntar para um pastor ou para alguém assim que tenha um cargo maior, fosse perguntar para ele algo que ele queria ouvir. Eu acredito que os coríntios eles perguntaram para Paulo, fizeram esse tipo de questionamento para Paulo porque eles queriam ouvir algo que fosse satisfazer a dúvida deles, mas satisfazer, eu digo assim, como se Paulo estivesse apoiando o que eles estivessem perguntando. Então, o capítulo 7 ele começa dessa forma. Eu acredito que os coríntios eles eram muito voltados para isso e por isso eles fizeram esse tipo de pergunta, né? E é complicado porque muitos de nós, né, cristãos, a gente acredita que as perguntas que nós fazemos, essas questões que surgem, elas devem satisfazer o nosso ego de forma que as respostas que nos são dadas, elas têm que fazer o bem pra gente, entendeu? Bem, Júnior, eu acredito que realmente tem um pouco disso também. Seria muito aquilo. Eu estou falando para vocês estão errados. Vocês vão ver, Paulo vai concordar comigo. Sim. E vocês estão errados. Exatamente. E aí parece, não, peraí, então, deixa eu fazer minha pergunta aqui também. Bora ver quem tá certo. E aí acabou de chegar aqui no estúdio improvisado, um grande amigo aqui, um grande teólogo, missionário aí, uma pessoa experiente em missões no interior, passou um tempo lá no Maranhão, levantou uma igreja lá, deixou um legado. Isso aí não sabe nada, nunca leu a Bíblia. Meu amigo Davi Eliasaf tá tomando um cafezinho aqui, viu? Café, pelo menos te dá café aqui, viu? Fique à vontade, apareça aí. Fala, Davi. Aqui é o Davi Eliasaf e o solteiro por vocação, ele sabe ser sozinho, mas não solitário. E eu os declaro marido e mulher. Agora sim. Bom, gente, então basicamente o contexto era esse. Era a galera que dizia que o cara tinha que casar e a galera que dizia que tinha que ser celibatário para poder alcançar a elevação espiritual. Então basicamente esse era o pano de fundo. E como é que Paulo responde isso? Ele deixa claro lá no texto, né? Porque ele entende o casamento e o celibato como um dom, viu? Então, ou seja, casar não é simplesmente uma escolha, é um dom que Deus dá à pessoa. Então tem gente que foi feita para casar, tem gente que não foi feita para ficar solteira. E tem gente que será mais feliz solteira, recebeu o dom do celibato. E aí você fala assim, Fábio, mas a gente pode ver aí as situações, né? Tem
Tem a igreja, por exemplo, a igreja católica, que obriga o celibato. Sim. O cara nem é chamado para ser celibatário. Sacerdote, né? Isso, o padre tem que ser celibato. E às vezes ele nem é chamado para isso. Entendeu? E aí você obriga ele a ser celibatário, tá entendendo? Ou seja, ele vive uma angústia, porque ele sente o prazer carnal, ele sente vontade de ter, mas aí não pode. E tem gente que não sente. E é interessante que eu conheci uma pessoa que ela era celibatária. Ela dizia assim: Fábio, eu não tenho vontade. Eu fui chamado para ser solteiro mesmo, eu já tenho consciência disso. Eu sinto... assim, Não, ela dizia, eu tenho convicção que eu sou celibatário. Eu conheci uma pessoa que disse isso. Entendeu? Então existe sim. E assim, como eu sou casado, eu posso dar a visão de alguém que é casado. Eu tenho um amigo aqui que é solteiro, eu tenho outro também que está solteiro. Então a gente pode ter as duas visões aqui. Do que é casado e do que é solteiro. E eu entendo. Ainda bem que não tem nenhum viúvo aqui, né? Não, graças a Deus. Só concluindo aqui, a gente consegue ter essa visão. E eu os declaro marido e mulher. Agora sim. Então, basicamente, esse é o pano de fundo. E aí, quem são os personagens agora da carta, né? A quem Paulo fala. Aí a gente tem uma galera, uma vulca de negro, né? Vamos elencar aqui primeiro quem são. É solteiro, casado, o casado misto, o casado cristão, o casado misto. E aí, as solteiras também, as virgens, né? Que ele chama de virgens, que são as moças. E eu acredito que ele também trate dos noivos, que é aquele de se você não consegue segurar, casa logo. E as viúvas. E aí, dentro dessa galera, ele traz duas expressões. Falei aí, solteiras, foi o primeiro. Ele traz duas expressões, quanto a esses, eu tenho o mandamento do Senhor. E a outra expressão quanto a isso, não tenho o mandamento do Senhor, mas digo eu. E aí, eu não sei se eu cheguei a falar, mas quando ele diz, eu tenho o mandamento do Senhor, Jesus já tratou isso aqui. Ele já ensinou e é isso aqui, não tem o que discutir. Agora, quando ele diz, não tenho o mandamento do Senhor, mas digo eu, isso aqui não foi tratado. Então, eu vou ensinar vocês agora, porque eu recebi a revelação e eu acredito que Deus me inspirou para tratar disso aqui. Então, eu vou trazer o que de fato Deus quer que vocês aprendam. Então, é como se Jesus tivesse ensinado ele e dado o aval. Paulo, você pode ensinar isso. Isso, né? Eu te dou o aval. Por quê? Porque você é apóstolo. Eu te levei para conhecer o terceiro céu. Então, você já tem uma intimidade comigo, bacana. E eu os declaro marido e mulher. Agora sim. Então esses são os personagens, né? Nós temos ali o solteiro, o casado, o casamento misto. E aí é bom a gente entender essas situações, porque para o casado cristão, Paulo dá uma ordenança. Para o casado misto, Paulo dá outra. E aí qual é essa diferença, né? E nós temos, acho que o caso mais fácil é o da viúva. Concorda? Acho que é o mais simples que tem, é o da viúva. É o mais simples. Aí, mas ele ainda impõe uma regra lá para ela. Viu? Mas basicamente, quando a gente vai tratar de solteiro, qual seria o conselho que Paulo dá para o cara que é solteiro? E é interessante também entender um pouquinho como era a concepção de casamento do judeu, né? Como é que ele entendia? Porque Paulo veio de uma cultura judaica. Nesse caso ele está falando para os gregos, né? Sim, mas aí Paulo vem de uma cultura. Como é que ele entendia o casamento? Então ele entendia como uma responsabilidade. Tanto que para o cara casar, ele tinha que dar um dote para o pai da moça, mostrando para a sociedade que eu tenho condições de arcar com essa situação e eu tô dando dote porque eu quero casar com ela. Dava um boi. Entendeu? Então não era, dava um boi, dava, 10 cabritas. Então já o casamento para Paulo não é uma coisa qualquer, é assumir uma responsabilidade e você não pode assumir de qualquer jeito. Por isso que ele diz, se você tem um dom para casar, se case. Se você não tem, não case, porque você vai estar trazendo maldição para si. Você vai estar trazendo problemas, apesar de o casamento ser uma instituição que Deus criou. Mas se você perverte a bênção, ela vira maldição. Para tudo há um tempo determinado. Eu posso muito bem querer algo, pedir para que Deus me dê algo, mas se não está no meu tempo e eu quero, eu vou transformar aquilo numa maldição para mim. E aí você ainda tem o cara que não é solteiro, mas não é casado, que é um noivo, mas lá na frente. Aí ele é mais incisivo. Aí esse aí nem discute se o cara tem dom de ser solteiro, esse aí. Ele discute se você consegue se segurar ou não. Esse solteiro aí, eu acho que ele trata muito da capacidade de continuar solteiro. Isso, né? Nesse aí, se você consegue. Esse primeiro caso, né? O solteiro Isso, mesmo. Porque aí ele pode entrar no celibato ou não. Basicamente, para solteiro se o cara tem um dom, se case. Se ele não consegue se conter, se case. Se ele consegue se conter,
ele pode e percebe que é o chamado dele, porque ele consegue contribuir mais na obra de Deus. Percebe que o fundo é fazer a vontade de Deus. Então, se o cara é solteiro, ele vai conseguir contribuir mais na obra de Deus, porque não tem empecilhos, ele não tem uma família para tá impedindo ele de viajar. Tanto que os apóstolos, como eu disse mais cedo, levavam as esposas nas viagens. O cara que é solteiro não vai ter esse problema. Entendeu? Mas nesse caso ele fala para o solteiro que quer trabalhar, né? O solteiro que quer trabalhar na obra de Deus, né? Não o solteiro preguiçoso que acorda meio-dia e não ajuda em casa. O cara é trabalhar, cuidar das coisas do mundo aí. Sim, mas eu acredito que quem ajuda em casa ajuda na igreja. Sim, então o solteiro preguiçoso, né? Quem lava a louça em casa vai na igreja. É verdade. E eu os declaro marido e mulher. Agora sim. Então, conta solteiro, basicamente é isso. Aí nós vamos entrar aqui nos casamentos. Acho que é a parte mais polêmica, né? Que tem um casamento cristão. Que ele dá a ordenança lá. Não foi eu que disse, mas é Deus. Tem o que discutir, não se separe. Agora, por que ele levanta essas questões quanto aos casados, né? Quanto aos solteiros, ele já levantou. É a galera que defendia o celibato como uma forma de elevação espiritual e os que defendiam o casamento como uma ordenança, uma obrigação que todo solteiro fosse casado, todo homem fosse casado. É isso que eu pensava. Eu pensei que todo solteiro devia se casar. Aí depende do solteiro. Aí Paulo responde a dúvida aqui do nosso amigo também. Olha aí, tá vendo? Aprendendo aí, tá vendo? Podcast aqui. A gente já não tem o nome do podcast, tá? Vamos definir o nome. Mas aí, quanto ao casado cristão, ele levanta, já responde sendo enfático. É interessante que o dou este mandamento é uma palavra, é um termo militar, quer dizer, não tem negociação. Eu estou dizendo para vocês é isso, acabou. Não tem negociar. Então, quanto aos casados cristãos, eu dou esse mandamento, que é do Senhor. Se a ordem fosse inegociável. Não tem o que negociar, não se separe. Salvo aquele caso que Jesus trouxe lá atrás do adultério. Salvo aquele caso. E aí, com relação a outro caso, e aí é interessante, você vai levantar uma polêmica, que eu não quero abordar agora, são os pormenores que surgem aí. Depois a gente trata desses casos. Viu? Então, basicamente, é o casado cristão. Cristão casado, que tem os seus desentendimentos diários, porque nunca você vai estar num casamento perfeito. Eu posso falar aqui por experiência, tá? Você nunca vai estar num casamento, sempre vai ter um problema, uma discussão, mas o interessante é quando você tem uma maturidade cristã, você discute de manhã, mas à tarde não tem aquele problema, passou. Você não guarda aquilo, entendeu? Então, quanto a esse cara aqui, a mulher queimou o arroz, ou o cara não dorme até tarde, enfim, ou o cara é meio preguiçoso. Então, esse caso, não tem por que eu me separar, o cara que é preguiçoso, não quer trabalhar, eu vou me separar, não. Pera lá, não é assim, entendeu? E se o cara é cristão, ele vai entender o papel dele. Entendeu? Ele tem que puxar a mente dele. Se ele é um cristão convertido, que ele está errado, ele vai precisar mudar. Então, porque no tempo de Jesus tinha duas escolas. Uma que era dizer qualquer coisa, o cara se separa. E é interessante que eu li um texto que contava uma situação de um rabino. Sim. Que ele queria se separar, e aí os discípulos viam, os discípulos dele, viam que ele não tinha dinheiro para arcar com o divórcio, porque era caro também se separar naquele tempo. E aí eles se juntaram para pagar o divórcio do cara. E aí, sabe o que o rabino fez? Foi e se casou com uma mais nova. Entendeu? Então, basicamente era isso. O cara enjoou da mulher, quer casar com outra. Então, tinha essa escala de liberação. E era muito complicado. E naquele tempo também... Isso acontece hoje. Por que Jesus proibiu a separação em tudo? Porque a mulher ia ficar desamparada. Naquela sociedade lá, tinha um preceito machista... A mulher ia ser excluída, ela ia ficar separada, ia ficar excluída, ela ia ficar estigmatizada. Então Jesus, quando ele diz que é só em caso de adultério, ele está tentando livrar muitas mulheres dessas condições, desse estigma. Está funilando, né? Isso, ele está dizendo assim, não é qualquer coisa não, que você vai desgraçar uma vida quando você faz por qualquer coisa. E muitas vezes a mulher não tinha nem culpa daquilo. Era uma invenção do cara. E aí Paulo vai aprimorando e dizendo assim, pera lá, não é só o homem que está certo de divórcio, ele também tem as suas obrigações. Então os dois estão ali meio que em pé de igualdade no casamento. O homem tem que dar o que é devido à mulher também. Não é simplesmente a mulher ter que ser perfeita e o cara pode ser de qualquer jeito, não. Então Paulo já vem a alinhar esse relacionamento, o que quebra um pouco da ideia de que a Bíblia é machista. Porque a Bíblia, dentro daquela sociedade, ela enxerga para a mulher e começa a nivelar as coisas.
No caso, então, em quais situações não previstas ou não ditas por Jesus... Cara, é muito complexo, isso é um outro episódio. A pessoa pode... A mulher pode dar carta, pode pedir o divórcio, no caso, né? Pode pegar. Pedir o divórcio. É porque, assim, tem... Eu andei observando e eu acho que esse comentário aí já foi visto por vocês. É assim... Jesus trata de uma realidade totalmente da realidade de Paulo, né? A igreja ainda não tinha começado, ele estava implantando a igreja, então não tinha em si uma igreja, tinha uma questão, uma comunidade e os piores inimigos dele que vinham de uma cultura, os homens responsáveis por reconhecer a divindade estavam, né, sendo contra ela. Então, e eles estavam cheios de pecados e cheios de falcatruas. Então essa é a realidade que Jesus começa a enfrentar, é a realidade deles. E Paulo enfrenta uma outra realidade familiar, juntamente no desenvolvimento da igreja. Agora a questão é a seguinte, tem um caso que esses casos aconteciam antigamente e hoje tem acontecido bastante por causa de muitos fatores. A pandemia é um deles, né? Conviver dentro de casa, isolado. A pessoa está descobrindo com quem ela casou, né? Com quem ela casou de fato. Eu casei, mas eu quase nem me encontro com a pessoa, porque quando eu chego para dormir, a pessoa já saiu para trabalhar. Exatamente. E segundo algumas pesquisas e os jornais, né, estão dizendo que o índice de violência doméstica aumentou. Então, nesse caso de violência doméstica, né, o que meus amigos comentaristas, eles acham se pode ou não pode? Eu tenho meu parecer. Eu também tenho um bem esclarecido. O meu parecer é escapa-te pela tua vida. Sim, eu também. É o mesmo pensamento. Porque aí, quando há agressão, já há o abandono do lar. Então, o que Paulo ele trata aqui? Ele vai as responsabilidades que como Cristo sim, ele tinha que amar, maltratou a igreja, ele amou. Ele tinha que amar como Cristo amou. E quando ele parte para isso, não há o desrespeito. Ele já não está amando, ele já está abandonando lá, porque ele não é mais a figura que eu posso contar, né? A pessoa de referência dentro do lar, e aí ele já está cometendo, ele tem que cometer crime. Então, num caso desse, se você for apelar para aquela máxima de que não, tem que ficar orando para o cara se converter, a gente vai criar alguns problemas dentro da própria teologia de salvação que nós acreditamos. Porque se eu oro para o cara se converter, e se ele não quiser? Entendeu? Não, mas aí ele vai se converter porque você está orando. Se ele não quiser, entendeu? E aí o que eu acredito? Preservação da vida, né? Ou seja, o que eu acredito? Tem que ser denunciado, o cara tem que ser preso e a mulher não tem que ficar sustentando um casamento desse tipo. Ela não é mais obrigada a continuar com um cara desse tipo. Ela fica livre, porque entra na cláusula do abandono familiar, que Paulo vai tratar no casamento do descrente. Porque como é que eu posso chamar um cara de cristão que pratica isso? Ele espanca a mulher. Como é que eu vou chamar ele de cristão? Ele é um gadareno. Paulo já tinha dito, expulsa esse cara do nosso meio, nem comunhão com ele tem. Exatamente. Paulo já tinha excomungado esse cara há muito tempo. Ele quis excomungar um outro só porque estava fornicando com a madasta. Nós temos dois votos. Imagina um cara que agride a mulher. O voto do Júnior Goré, um teólogo renomado, eu queria ouvir também, né, o parecer dele. Como eu estava falando pro Fábio aqui ainda agora, né, mais cedo, eu disse, esse tipo de questionamento, ele é perigoso. Eu não vou dizer separa e também não vou dizer continua. Eu fico isento, eu quero me isentar. Não, mas não pode se isentar, hein? Ei, não há isenção, hein? Não pode. É complicado, porque a Bíblia... Quem cala consente. Não que eu esteja defendendo... Não. E você está sendo omisso à clareza. E a omissão é pecado. De lá você entrou na história como omissor. Um cara que se omitiu. Eu acredito assim, a Bíblia, ela dá o parecer dela, né? Jesus diz em Mateus capítulo 19 que só pode haver a separação, o divórcio, a não ser no caso de adultério. Então, mas aí eu acredito nessa máxima. Mas, pois é, aí existe o caso, a mulher está sofrendo e não sei o quê. Eu também concordo que a mulher não precisa sofrer na mão de um homem. Eu também concordo, mas eu não encontro nada na Bíblia que me apoie a dizer separa porque você está sofrendo dessa forma.
Eu, como cristão, como está em sociedade, como eu estou em sociedade, eu não quero ver uma mulher sofrendo na mão de um homem. Entendeu? Eu também concordo que uma mulher deve denunciar o cara que está agredindo ela. Eu também concordo que uma mulher ela deve estar longe, em qualquer sentido, de um homem dessa estirpe. Mas eu não encontro nada na Bíblia, nem inferências que digam, olha, se você está sofrendo, sai. Entendeu? Então essa. Então, tipo assim, prende ele, mas fica com ele. Que eu não tô. Não, eu não tô defendendo porque é o que tá aparecendo. O que eu tô dizendo aqui é que eu não encontro. Esse é o problema que eu tô encontrando. Eu não encontro na Bíblia uma referência que diga, né? Nem uma inferência ou algo do gênero que diga, olha, sai, escapa-te por tua vida. Não, mas aí eu acho que entra numa incompatibilidade. Só vou deixar claro aqui, eu concordo que entra numa incompatibilidade no casal. Ele já não tem mais o amor, o afeto, o carinho. Então ele fica incompatível. Então eu acho que vira um jugo, né? Um jugo desigual. E aí, se a gente pegar um pouco sobre o jugo, a Bíblia diz que não tem condições, né? Não tem condições. A pergunta é, o cara que agride, ele é cristão? Começa por aí. Você chama um cara que agride uma pessoa de cristão? Não, no início ele era, né? De repente... se perder. Baixa o negócio dele. É complicado. Eu, como eu falei, eu não concordo com o cara. Mas a gente sabe que tem N situações. Sim. Inclusive tem relatos, mas tem relatos de pastores que agridem suas esposas. Assim como existem relatos de que o espancador se converteu, existem relatos de que o espancador nunca se converteu. Então, são casos, né? Não, existem relatos. Não, sim. Existem relatos que o descrente espancador se converteu e virou um pai de família excelente. Sim. Existem relatos de que o pastor se converteu ao espancador e se desconverteu e virou espancador. É verdade. Então, existem casos a ser analisados, é isso que eu estou falando. Cada caso é um caso. Mas eu acredito na máxima. A máxima para mim é superior. Jesus disse a não ser. Quando diz eu acredito na máxima, acredito na regra, é essa. Mas para toda regra, dependendo da regra, tem uma exceção. Então são os casos que você vai analisar. Porque qual era a regra? Comeu do fruto era para estar morto. Mas ele diz, não, peraí, vou dar um eu vou enviar mais à frente, Jesus vai e tudo mais. Vai redimir a humanidade. Entendeu? Sim. A máxima qual era? Comeu do fruto, morreu. Tem conversa. Mas aí Deus analisou e por amor... Por isso que Paulo diz que de todo tudo que vai prevalecer o amor. E se você não tiver amor no trato e na sabedoria, de nada vale a sabedoria. Por isso que quando mais à frente no capítulo 8 e no capítulo 10 ele vai tratar de sacrifício, comida sacrificada, ele apela para que os que têm uma consciência de que aquilo não tem problema, não ajam simplesmente com aquela consciência, mas tenham amor por quem não tem aquela consciência. Sim. Entendeu? Então não pode ser máximo, ele se fechou, acabou. Não, peraí. Cada caso é um caso. O máximo, assim, quando eu digo o máximo... Não, é a regra. Sim, quando eu digo o máximo... Quando eu digo o máximo, eu estou dizendo assim mesmo, que existe algo que está acima. Tem um padrão. É isso que eu estou dizendo. Então, se existe a máxima, é algo que está acima. Agora, se vai abrir um leque maior, aí eu não sei. Não, porque se tu diz assim, vai abrir um leque, então tu já está criando uma situação, o cara só faz encaixar. Sim. Olha, no 1 Coríntios 7,12, né, no caso... 1 Coríntios 7,12, ele dá um conselho para aquele que se converteu, mas aí no caso ele tem uma esposa incrédula, ele diz não abandone ela, né? Fique com ela, né? Nesse caso aí. Só que é o seguinte, nós não temos o oposto, né? Na escrita aqui. Nós não temos se o camarada, né? Se ela se converteu e o marido é incrédulo e a espanca. Eu não vejo Paulo dizendo, fique com ele, né? É nessa situação aí, sabe? Talvez seja... Não, aqui ele diz assim mesmo. Nesse caso que a mulher espanca o marido. Barriga branca, né? Aí... Pior, eu mesmo. O barriga branca... Não, aqui é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 12 ao 13, do 12 a 23. Aí o início diz assim mesmo. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e este consente em morar com ele, não o abandone. Então nós temos aqui esse caso, só que ele não tem algo dizendo o oposto disso. Não, se a mulher se
Só que é o seguinte, nós temos aqui só o caso de fator de ser descrente. Ele não diz a circunstância que o descrente, que já os fatores, entendeu? Que podiam ocorrer ou talvez não estavam ocorrendo, mas hoje ocorre. Lá na frente é o que eu trato com o Júnior 23, no princípio, né? Lá no versículo 12, no versículo 13, ele trata isso, né? E aí diz o seguinte: agora me dirijo aos demais. E aí vamos entrar naquela situação do casamento misto. Por que ele vai tratar dessa situação? Porque estava se criando a ideia lá na igreja de Corinto de que quando uma pessoa é crente e se converte, ela é descrente do casamento e ela se converte, ela não pode mais continuar com aquela pessoa. Porque ela vai estar se corrompendo. Porque como é que pode uma pessoa santa estar misturando com um profano? Então ela tinha que se separar. E aí estava vendo muito isso. Aí Paulo disse, não, peraí, não é assim também. Porque o descrente, ele é santificado pela mulher crente. Nesse sentido, não precisa se separar. Não tem que separar, continue casada, porque você vai santificar aquela pessoa. Agora ele não está dizendo o seguinte: você que é crente, casa com uma pessoa que é do mundo, que você vai salvar ela. Sim. Ele não está dando margem para isso. Você se converteu, continue casada. Porque você foi chamada quando você era casada e era descrente. Você foi chamado, então permaneça no seu chamado, que é ser casada. Ele dá uma condição aqui, né? Ele diz, se ela quiser continuar habitando com você, não a deixe. Aí diz aqui, olha, embora dirija-me aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Ela quem? A mulher descrente. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe. Então, se ele estiver disposto a viver com ela. Mas se ele for um agressor e não quer ficar com ela, aí entra na cláusula do abandono familiar. Abandono familiar. É isso que eu defendo. Ele é um infiel, ele é um filho de Belial. Ele é quase uma apóstata, né? Pois o marido descrente é santificado pela esposa, combatendo aquele ensino, né? E aí mais lá na frente ele diz o seguinte, que você insistir, por exemplo, o cara, nesse caso descrente, quer ir embora, e insistir nessa relação é viver sobre um jugo. E ele diz que Deus não chamou você para viver sob esse jugo desnecessário. Ele te chamou para viver a paz, para viver em paz. E aí ele diz o seguinte: se você é escravo e tem a oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade, seja livre. Entendeu? Ele fala isso mais lá na frente. Então, nesse caso do cara que é descrente... O que tá falando aí é do casamento misto. Abusivas, é isso? Isso, do casamento misto. O descrente foi embora. E nós temos casos hoje na igreja. E aí você fala para a pessoa, não, e eu tenho um certo receio quando uma pessoa vai numa igreja e o pastor dá uma promessa para aquela pessoa de que ela continue orando que o cara vai voltar. E se ele não voltar? Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não vai te obrigar. Salvo o caso dos profetas, mas é um outro caso aí, né? Mas Deus não vai te obrigar a fazer determinadas coisas. Se Deus te obrigasse, a gente não tinha aquela máxima de que se você não quer, Deus chama outro em seu lugar. Então Deus não chamaria, entende? Então ele não vai obrigar ninguém a voltar a uma situação que a pessoa não quer. E aí você vai dizer, não, continue porque ele vai voltar. Então é um conselho que eu acredito que é muito perigoso você dar para alguém. Porque você cria uma esperança de alguém que quer aquilo. Eu quero que ele volte. E aí eu escuto que um pastor ungido disse que ele vai voltar, então eu vou ficar me apegando e vou esperar ele voltar um dia. Aí às vezes isso passa 10, 15 anos e o cara não volta. Você como líder espiritual, que conselho você daria? Se deparar com uma situação dessa. Você quer esperar? Eu escolhi esperar. Você acredita que ele Eu escolhi apanhar, seria essa a frase. Não, mas... E eu os declaro marido e mulher. Agora sim. No interior tem muitos casos em que o cabra tem duas famílias. Tem muito caso. Que o cara, a irmã aceitou Jesus. Não tem nenhuma cláusula pra isso aí. A irmã aceitou Jesus, tudo mais, né? A irmã tá lá servindo ao Senhor. Só que, tipo assim, ela vive porque ele a sustenta, ele provê. Ela sabe que ele tem outro. Que ele tem outra. Ela é a primeira? Ela é a primeira. Ela é legítima. Mas ela tem, se ela sabe que tem outro, ela tem ali a cláusula do adultério. Sim. Pois é, mas ela continua com ele com medo de quê? De passar fome. Então são uma série de fatores que prende a pessoa. O assunto é cinza.
Não é preto nem branco, né? Então é muito complicado você aconselhar a irmã, deixa o cabra. Olha, teve um pastor que disse, irmã, deixa o cabra. Sabe o que ela disse, pastor? Pastor, você vai me dar de comer? Pois é, esse era o padrão. Ela era tá você presa. prover o sustento a uma pessoa nessa condição para poder Não, ganhar ela não liberdade. se envolveu com ele pelo sustento. Não, eu digo A assim, você diz situação assim, levou saia, até- mas aí você tem que prover a condição da pessoa sair. Quem dá a opinião, quem dá o parecer de que ela deve separar, tem que mostrar também para ela a solução para que ela. Senão vai entrar na questão da lei. A lei dizia que era o pecado, mas dizia como se livrar do pecado. Então, é como você falou, é muito delicado alguém vir até você com um problema semelhante a esse e você dizer alguma coisa. Ou então você dizer qualquer coisa do tipo, largue ou fique orando. Eu acho que tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter o Espírito Santo, né? E tem que ter sabedoria de Deus para poder aconselhar uma pessoa dessa forma. Né? Que vem com esse problema aí que não é fácil. E eu peguei um caso lá assim, meio complicado, né? Que o camarada tinha outra na cara de pau na mesma rua e tal, e ela sabia, e o que foi que ela fez? Ela ficou cega, uma senhora, ela ficou cega. A primeira, legítima. Ela ficou cega, aí ele, mesmo estando com ela cega, eles parece que estavam meio que complicados a situação deles, ele arrumou outra na rua, mais na frente, né? E ele começou a viver, até que ela cega, mas não era surda, ela descobriu, né? Aí Porque os olhos não vem, né? O coração. só não sente. Tô brincando. Até que a filha dela atingiu a maioridade, casou, saíram do jugo de servidão ou mesmo de provisão do pai. Aí ela mandou ele embora. Aí a filha com o genro ajuda a sustentar a casa. Ela é aposentada, se aposentou para casa da vista, né? E mandou o cabra embora. Mas até enquanto a filha não tinha maioridade, ela vivia naquela situação. Então é muito complicado o sofrimento, que ele provia, né? Aí o que ele fala no versículo 20? Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Se você tem a oportunidade de sair dessa situação, saia, não fique. Entendeu? Não, você tá pegando, agora você tá pegando um texto isolado para Não, mas então, você tá falando sobre escravidão. do processo. Texto é pretexto. Não, ele tá dizendo o seguinte, É texto para David Leonardo. Eu fui chamado por Deus quando era casado com um descrente. Então vou continuar nessa. Se eu tiver a oportunidade de me separar dessa pessoa que é descrente, eu não vou ficar amarrado querendo que ele volte, não aproveite. E Fábio, Paulo aqui está dando carta branca pro camarada se separar pro descrente, é isso? Nesse caso, se o descrente quiser ir embora, ele diz aparte-se. Nesse caso, se o camarada é descrente, o crente casou-se com o descrente. Ou não, na verdade, o descrente era um casado e aí a crente se converteu, se tornou um crente. A pessoa aceitou Jesus e tal, e o outro cônjuge continua descrente. Não quer você Aí nessa se o religião. camarada quer sair de casa porque a mulher se tornou crente ou porque o marido se tornou crente, no caso das mulheres, Paulo está dando carta branca. Ele pode separar-se. Sim. Porém, se o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesse caso, o irmão ou a irmã, olha, pensa que ele trata dois gêneros, né? Não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa, e você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salvo por sua causa. Aí, isso aqui entra naquela questão, né? Não, eu vou orar para ele se converter. Sim. Eles vão poder casar de novo? Quem? Pode, tá livre, mas case-se no Senhor. Case-se no Senhor, ou seja, case com alguém que é cristão. Mas se tiver, Não mas se espancador, por você favor, tiver irmãs. como não casar, continuar livre, é melhor. É o que ele diz. Se você tiver como não casar, fique livre. Entendeu? Posso citar outro? Porque vamos supor o seguinte, aí tu fala assim, não, o cara foi chamado, mas não pode casar. E se ele foi chamado para ser celibatário? Entendi. E se ele não foi chamado para ser celibatário? E eu os declaro marido e mulher. Agora sim. Bom, eu conheço uma história, é de um relato, é de um livro que eu li sobre casamento, divórcio, essas coisas. A irmãzinha da igreja, toda, né, a puritana, ele também, aparentemente, tal, missionário, se casaram. O que aconteceu? Passados-se os tempos, né, 10 anos depois, ele começou com uns comportamentos um pouco estranhos. Ele começou a pedir para ela vestir umas roupas e tal. Aí, só que eu sei.
Não, apimentar não digo que não pode. Mas aí, o que aconteceu? Ele acabou que ele não conseguia se satisfazer com a esposa dele. Então, segundo o livro que eu li, né? Segundo os relatos. Quando eles terminavam, eles simplesmente colocavam um vídeo pornô para ele poder se saciar o restante da noite. E aquilo ali se pendurou por mais uns 10 anos e ela não sabia como lidar com aquilo. Ela sabia que eles... Ela sabia, então ela ficava muito mal com aquilo. Então ela estava vivendo num casamento que ela, tipo, né? É um pouco complicado dar um conselho para uma mulher dessa, né? Já que ele é da igreja, ela tem procurado isso caracteriza algum tipo de adultério? Caracteriza, né? Que se olhar... Já desejando, já adulterou, tá bom. Ele só não mente desejou, né? Ele queria mesmo... Ele foi pra cima, né? Igual um leão pra cima das ovelhas. Adulterou com a mão. A mão direita faz assim. É complicado. E aí, Nesse caso, divórcio? eu acredito que não é a solução. O divórcio é a última instância, né? Nesse caso é tratamento... Mas ele cometeu adultério. Mas aí O que Jesus a última disse? instância, né? Hã? Nesse caso, eu acho que é a última instância, porque não foi nos finalmente. Quando Jesus disse, se você olhar para um pessoa Olha, mas lembra do caso do Dino Suega. Ele está dizendo o seguinte, que você não peca só no ato, você peca também na intenção. Então você já está pecando. Não é simplesmente porque você cometeu o ato, mas quando você quis cometer, você já pecou também. Você já está na intenção, você quer fazer. Entendeu? Então ali você não tem um ato consumado. Você tem um princípio de ato. É o pecado, mas nesse caso acho que não é acho que é conversa, e isso é um vício. Não, o pecado é aquela entendeu? questão, o pecado nunca está lá fora, o pecado está dentro de mim. Isso, né? isso então... é um vício. Então nesse caso acho que é um tratamento para vício. Entendeu? E muitas vezes o cara só é curado de um vício quando ele é confrontado e quando ele é exposto. Você acredita nisso? Tem gente que às vezes é necessário ser exposta para se livrar de um vício. Então, tem até aquele caso daquela cantora lá, que ela foi pega querendo comprar maconha. Isso. Talvez se ela tivesse continuado no escondido, ela estava até hoje. Mas como foi exposto, aí ela viu que precisava de ajuda e tudo mais. Entendeu? Não sei se a forma como foi feita foi a mais correta. Mas que talvez foi um bem para ela, foi. Ela fez, né, tratamento e tudo mais. E tem gente que é confrontado e disse, agora eu vou jogar no ventilador. Que é o caso do J.A., né? E eu os declaro marido e mulher. Agora sim. Viu? Então, quanto à relação ao casamento misto, vai dar um outro podcast. Casamento é muita polêmica. É que nem aquele meme dos mamilos polêmicos. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilo! Agora, finalizando já os últimos personagens, né? Que eu acho que é o mais fácil, que é a solteira, que é o noivo, né? Ele trata aqui dos noivos e trata das viúvas. Versículo 36, estava procurando. Se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos... Qual é essa versão aí? É a NVT? E que seus impulsos vão além das suas forças, que se case com ela. Quer dizer, não está conseguindo? Tanto que ele diz que o pecado não é abraçar. A NVT, ela fala noivos aí. O pecado, pelo menos pelo que a gente entende aqui, não é abrasar. Abrasar leva a outras coisas, entendeu? Sim. Então, se você tá nesse nível, então se case, para você não ir além, entendeu? É por isso que não existe, na cultura judaica, não existe a fase do namoro, que a fase do namoro, ela abrasa muito. O camarada tá ali com a menina ali, ele larga uma bitoca, a menina gosta, aí o negócio, as coisas ali embaixo começam a derreter. Então começa a estar abrasando, né? E o negócio começa a pegar fogo. Então não é aconselhável um namoro durar muito tempo, né? Aí se está assim no namoro, no noivado eles vão provavelmente fazer alguma coisa. É porque eu acho assim, Davi, que a ideia hoje de muitos jovens, né, é que o noivado é carta branca para fazer algumas coisas, né? Poder ir mais além, né? O noivado é a fase inicial em que muitas coisas elas são restritas. Tem até aquela coisa que eu odeio, que é o namoro de corte, né?
Aí muitas coisas são restritas, não podia nem existir isso, cara. Aí a primeira frase, não pode fazer muitas coisas, aí o noivado já é um nível maior, em que você já pode fazer algumas coisas do gênero assim. Então a gente tem essa ideia, que na verdade é uma ideia errada também, né? É porque na verdade o que seria o nosso namoro, lá seria o noivado já, né? Exatamente. E aí diz o seguinte, só pra finalizar o 36, ele diz o seguinte... Mas na cultura judaica o camarada aí não fica vendo a noiva dele todo dia, não. Ele vai pra casa do pai fazer a casa. Ele vai se preocupar com outras coisas. Exatamente. Ele vai se preocupar em mostrar pra sociedade que ele é capaz de arcar com uma família. Isso ele vai mostrar. Tanto que ele tem que arranjar primeiro uma grana pra comprar o dote, pra pagar o dote, né? Imagina, tu tá aqui economizando pra comprar uma casa. Não, mas cadê o dote? Não, mas eu ia comprar casa. Não, me dá logo o meu dote aí, depois tu ajuda o dinheiro. Te vira depois. Aí diz o seguinte, se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além das suas forças, que se case com ela como é desejo dele. Não é pecado, mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de se controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com a sua noiva faz bem e quem não se casa faz melhor ainda. Poxa, fez melhor ainda. É complicado essa parte aí, o cara conseguir se segurar, né, mano? É, por isso que ele diz, se for capaz de se controlar, faz bem não se casar. Porque ele fala em abrasar, né? Na outra versão ele fala em abrasar. O que pode segurar uma brasa? Só a água, né? Se afastando. Se afastando, né? Afastamento. Que lá não tem a brasa, ela multiplica a sua chama quando algo entra em contato com ela. Que seja altamente, né? Então a questão do abrasamento é questão de contato, né? De contato, de estar ali. Então aquela situação ela vai gerar um abrasamento. Não é inevitável, né? Tu gosta da pessoa, a pessoa gosta e vice-versa. Então eles querem, né, de alguma forma estarem próximos um ao outro, né? E de preferência sozinhos. Entendi. Entendeu? Aí o contato, meu irmão. Quando Paulo diz assim mesmo, se não pudesse conter, não se case, né? Ele está citando isso daí, se não puder não conter, não se case. É tipo assim, é para desfazer, para ficar solteiro? Não, se puder se conter, não se case. Quer dizer, não apresse o casamento. Porque dias piores estão vindo. Aqui ele diz, não apresse o casamento. Entendeu? Se você for controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem e quem não se casa faz melhor ainda. E se você consegue controlar sua paixão, então não se case ainda. Ainda, né? Não se case ainda. Entendeu? Porque senão, se tu ficar num relacionamento de noivado e não tem a intenção de casar, tu começa o pecado da defraudação. Isso é defraudação. Quando você cria expectativas na outra pessoa, que você não vai suprir. Entendi. Entendeu? Você está defraudando alguém. Isso, não faça as pessoas criarem expectativas que você não vai cumprir. Já diria aquela letra, né? Não fale de amor, não diga bobagens, não prometa o que você não vai cumprir. Tá vendo? Por isso que a pessoa não pode se relacionar. Disse, não, eu vou casar com ela porque eu amo ela. Não, você não ama ela ainda. Você vai aprender a amar. Você pode estar sentindo um desejo, você tem ali um abrasamento, você tem ali um interesse, mas você não ama. Então não case dizendo que você já ama, porque quando você conhecer de fato como a pessoa você vai dizer, mas eu achei que fosse, eu não amo mais ela. Não, você nunca amou a pessoa. E é muito perigoso quando você diz para alguém, eu te amo. Porque a pessoa cria uma expectativa, é perigoso demais. Entendeu? Isso é perigoso demais. E o problema é que às vezes o próprio ser humano se sabota e se defrauda. Quando é que o cara se defrauda? Quando ele olha para uma pessoa, cria ali um mundo na cabeça dele, aquela pessoa, mas não diz assim, olha, eu gosto de você, eu queria ter uma coisa. Não, prefere ficar naquele sentimento platônico do amor à distância. Por quê? Porque ele prefere ter a pessoa distante, mais perto, do que falar e correr o risco de perder. Ele está se defraudando também. E isso é perigoso. Viu? Isso é um monstro. E eu os declaro marido e mulher. Agora sim. Para finalizar aqui o último ponto, o mais simples é viúva. Acho que não precisa nem explicar, né? For viúva, pode se casar, mas que seja no Senhor, senão que viva para adorar a Deus e ajudar no santuário. Uma vez eu estava dando um estudo sobre isso aí. Né? E é interessante que ele diz o seguinte, rapidinho. Ele diz se a viúva não conseguir se conter. Por quê? Porque podia ser uma viúva jovem também.
E tanto que ele classifica nas ajudas lá na igreja as viúvas mais velhas, ele não bota as viúvas jovens, porque elas têm condição de se casar de novo. E foi entendeu? isso daí, eu tava fazendo essa leitura e tudo mais, dando esse ensinamento lá na igreja no interior. Aí teve um irmãozinho que disse mesmo, mas será? Porque aqui nós conhecemos umas viúvas que elas não são do Senhor não, elas saem tudo por aí. São do Senhor, Então a gente confunde porque acha que viúva é sinônimo de velhice. E nem sempre é. Às vezes o camarada, ela casou nova e tal, o camarada ele morreu Acidente. no trabalho, acidente, tudo mais. Morte eventual, né? Uma causalidade da vida. Então, esse é o ponto. Júnior, mais alguma coisa? Nós achamos 40, particularmente... Até 40 é viúva nova. E aí, mas pode casar? Ou não? E aí eu faço a pergunta pra vocês. E se o marido dela no dia da ressurreição aparecer? E aí? No céu não se casa nem se dá em casamento. Então, gente, esse aí foi o primeiro podcast aí. Vamos definir o nome. Na próxima semana eu gostaria de contar com a presença do nosso ilustre missionário aí, que o tema é polêmico. Vamos seguir a EBD, Júnior? Quem sabe, né? Acho que outros temas também podem ser abordados. Pode ser, vamos pensar, mas a priori seria a comida sacrificada a ídolos. E aí, pode comer ou não pode? O tema é polêmico. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilo! Então é isso, Júnior, palavras finais aí. Não, Davi, convidado aí, quem sabe depois torna um participante integrante. Se ele não inventar de viajar de novo pro Maranhão. É verdade. Esse aí, ele é que nem o vento, né? Só pra onde quer, vai pra lá e vai pra cá, não tem destino certo. Eu pretendo firmar meus pés por aqui até uns anos aí. E depois vamos ver o que acontece. É o desejo missionário, né? Já diria aquela música. Arde, né, no peito. Quisera eu. Quisera eu. Pois é. Júnior, palavras finais aí. Bom, minhas palavras finais são: se você está abrasado, case-se. Tá certo, pior, é verdade. Mas aí o problema é quando o cara casa nessa ideia de estar abrasado. Não, eu vou casar porque aí eu vou poder fazer. Chega na hora e não faz. Ele pode Esse até é o fazer, mas problema. faz pouco, né, irmão? Aí é o problema, quer dizer, você casou, então pense bem se for casar. E aqui é Fábio Mendes se despedindo de vocês e digo e repito, você é fraco porque te falta teologia. Valeu, gente. Obrigado.